Boa noite. Você está feliz? Glória a Deus. Eu estava sentado ali que Márcia falou sobre o projeto do coração do pastor Eduardo, e vamos pegar junto, né? E sabe que eu lembrei de um livro que eu estava lendo, que o título é Em Seus Passos, que Faria Jesus, de Charles Sheldon. E esse livro é muito interessante. Não estava aqui no meu script, mas é bom falar o porquê que isso está no coração de pastor Eduardo. E o livro ele conta uma história de um homem, um pastor, um reverendo americano, Maxwell, que ele estava preparando um sermão em casa e, de repente, tocaram a campainha dele. Ele estava ali, faltando poucas horas para começar o culto, e ele estava preparando o sermão dele, tocou a campainha. Ou seja, ele estava ali, ia pregar, inclusive, sobre o que faria Jesus. E a pessoa tocou a campainha, e era um mendigo. E ele falou, mas o que o senhor quer? Ele, não, eu queria um dinheiro. Ele, não tem dinheiro não. Pai, tem outros assuntos para fazer. E aquela pessoa foi embora. Ele foi para o culto, no culto de domingo. Aí ele estava pregando. De repente, no final da ministração, aparece quem? O mendigo, na igreja. E ele olha, para a porta, e ele viu aquela pessoa. E aquela pessoa, no fim do sermão, ele pediu a palavra. E ele disse o seguinte para ele: não sou um andarilho qualquer, perdi meu emprego há 10 meses, sou tipógrafo, eu tenho máquinas e perdi tudo, vou resumir aqui. E naquele momento, o próprio pastor ficou um pouco confuso, porque, meu Deus, o que eu vou fazer nesse momento? E o rapaz, aquele homem, ele teve um momento ali que passou mal, e ele desmaiou na igreja. E o pastor, claro, um homem de Deus, pegou aquele homem e levou para casa, achando que ele estava com algum problema tinha bebido alguma coisa, e levou para casa para cuidar daquele homem. Só que, na madrugada, aquele homem morreu. Na madrugada, na casa do pastor, aquele homem morreu. Mas antes de morrer, ele falou uma coisa para o pastor. Ele falou o seguinte para o pastor: o senhor foi muito bom para mim. Sinto que é isto que Jesus faria. Em seguida, ele virou a cabeça do lado e morreu. E naquele momento, aquilo ali foi um impacto para o pastor. Porque ele falou, meu Deus, eu poderia ter feito mais coisas por esse homem. E ele fez um desafio para a igreja. O mesmo desafio que o pastor Eduardo está colocando hoje, aqui na igreja, foi o desafio que esse pastor fez naquela igreja. Ele chegou no outro domingo e falou, é o seguinte, aconteceu, o nosso irmão que estava aqui naquele dia morreu, enfim, contou toda a história, e a partir de hoje, nós vamos fazer um desafio, parecido com Cristo. Durante um ano, vamos ser parecidos com Cristo. Quem quiser, vá até o final aqui, no meu gabinete, no final do culto, e você vai estar entrando nesse desafio. E sabe que no livro, não vou falar todo o livro, muitas pessoas chegaram para falar para o pastor que eu queria ser, e seguir aquele desafio. E eu lembro que tinha uma senhora milionária de empresa que ela vendia produtos sem nota fiscal. Então, para ser parecido com Cristo, tem que vender com nota fiscal, amém? Para ser parecido com Cristo, tem que declarar o seu imposto de renda corretamente, amém? Glória a Deus. E tinha um homem que era dono de um dos maiores jornais dos Estados Unidos. Isso que me deixou impactado, porque aquele homem decidiu aceitar o desafio. E era o maior jornal ou revista daquela época. E vocês sabem que jornal e revista tem tudo, Tem futebol, tem questões policiais, o que chama mais atenção de um jornal é tudo que acontece de ruim, Então, para ele, e aí o livro conta que foi muito difícil, mas ele decidiu ser parecido com Cristo. E ele chegou para a edição daquele jornal e falou, a partir de hoje, não vai ter mais publicações no nosso jornal sobre violência,
Aí todo mundo, mas peraí, mas como que a gente vai vender os jornais, ninguém vai mais comprar? E ele, no outro dia, falou, ó, e também futebol está cancelado, e também questões de fofoca também está cancelado. Aí o povo falou, meu Deus, não vou vender mais jornal nenhum. Inclusive, realmente teve um problema nas bancas, que ninguém quis mais comprar aquele jornal. Mas eu não vou contar para vocês o livro, mas teve uma reviravolta. Porque quando você imita a Cristo, você é parecido com Cristo, você está alinhado com Ele, você é íntegro por inteiro, o céu está contigo. Então, grandes coisas acontecem. Basta você crer. E essa história desse livro me fez lembrar, né, desse desafio, pastor. E fico muito feliz, né, que Deus colocou no seu coração esse desafio. Porque da mesma forma que aconteceu com aquela igreja, com aqueles homens e mulheres de Deus, vai acontecer aqui também. Amém? Glória a Deus. E o que Deus colocou no meu coração, vocês podem estar pensando, Ricardo, você está com um presente na mão, você vai dar um presente para alguém hoje. Na verdade, o presente já está contigo aí. Isso aqui é só uma simbolizar, para lembrar para você o que você já recebeu. Porque muitas vezes você, ou eu, estamos negligenciando, deixando de lado. Isso aqui é só um simbolismo, para identificar para você. A Ana embrulhou até bonitinho, não precisava nem embrulhar direitinho assim, né? Mas ela embrulhou. Esse presente aqui, você já tem, que é a palavra de Deus. Isso aqui é um presente. O melhor presente da sua vida. Esse presente aqui, se você meditar de dia e de noite, você vai encontrar o melhor do céu e da terra. Você vai ter uma direção de Deus, como alguns ministros falam, né? Eu não escuto Deus falar, então, rapaz, leia a palavra em voz alta, que você vai começar a escutar Deus falar com você. E é dessa forma que Deus faz. E nós vamos falar, justamente hoje, acerca do relacionamento de Deus conosco. A intimidade, né, que eu já falei na última ministração, mas eu queria falar hoje a respeito de relacionamento, de estarmos mais parecidos com Cristo, de sermos imitadores de Jesus Cristo aqui na terra. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 11, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que podemos realmente falar isso para as pessoas que estão aí fora, ou até mesmo para a igreja, como no sentido, me imite, que eu estou imitando a Jesus? Será que esse desafio, né, eu tenho certeza que você vai estar dentro desse desafio, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar, eu quero ser igual a Márcia, eu quero ser igual a Rosana, eu quero ser igual a Marcone, porque aquele homem, aquelas mulheres de Deus ali, elas imitam a Cristo, então tem um diferencial. Eu quero isso para a minha vida. E as pessoas, elas estão sedentas por isso. As pessoas do mundo, elas estão sedentas. As pessoas estão precisando de uma renovação. Na verdade, um novo nascimento. E nós temos aqui o melhor presente para dar para elas. A palavra de Deus. Mas para que você apresente esse presente, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Não apenas esperar que um pastor ou um ministro, né, te passe algum conhecimento. Isso também é muito importante. Mas você recebeu também esse presente. Esse presente não foi dado apenas para o pastor Ricardo, o pastor Eduardo, o pastor Estênio. Não, esse presente foi dado para todos. Isso aqui não é apenas um livro. Isso aqui é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Isso aqui representa muito para nossas vidas. Não podemos deixar a palavra apenas aberta em certo salmo e ficar ali na poeira. Nós precisamos ler essa palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Para que as pessoas olhem para nossas vidas e falem, eu quero ser igual a ela. Essa é uma grande responsabilidade. E não é difícil não, é fácil. Difícil é você estar no mundo. Difícil é você estar no mundo de inveja, no mundo de comparação, no mundo de perseguição. Aí eu digo para você que é difícil. Mas se você viver
como Jesus nos deixou a questão dos princípios de amor, alegria, paz e justiça, você vai avançar. Pode ser que não seja no seu tempo, mas vai avançar no tempo de Deus. E esse é o diferencial do cristão, do verdadeiro cristão, daquele que representa realmente o reino de Deus. E a questão do relacionamento é justamente que precisamos estar despertando a igreja. Provavelmente hoje no culto, vocês não vão dar muito amém, nem muito aleluia para mim aqui, mas eu quero te despertar por dentro a respeito disso. Eu poderia ter trago uma outra palavra, mas eu quero te despertar, eu quero que você saia daqui sendo um imitador de Jesus Cristo. Até no momento de você sentar, qualquer momento, você sendo um imitador de Jesus. No seu trabalho, na igreja, na sua casa, um homem, uma mulher do reino. Sabe que eu estava lendo um livro recentemente, não terminei esse livro, que é O Homem do Reino. Tem a Mulher do Reino, o livro, e Homem do Reino. E sabe que ele fala a respeito de separação de casamentos, né? Que, na verdade, quando um homem e uma mulher se separam, homens e mulheres do reino, amém? Muitas vezes, na verdade, qualquer tipo de separação, o homem e a mulher estão sendo egoístas quando tem um filho. Porque quem sai prejudicado, desculpe falar isso, o Espírito Santo agora pediu para eu falar isso. Você está sendo egoísta com seus filhos. Eu sei que tem outras situações, em alguns momentos, mas eu peço para você que se chegou um momento de você pensar, você que é casado, você homem e mulher de Deus, pense bem nas consequências. Pense nos seus filhos. Pense nos seus filhos. Porque quem vai ser prejudicado, muitas vezes, são seus filhos. Sabe que tem homens e mulheres que se separam para viver uma outra vida e deixam o filho órfão, em outro sentido. Claro que Jesus está com ele, mas ele vai ter alguns traumas. Será que vamos deixar essa criança com trauma? Nós sabemos que tem a palavra de Deus para revigorar a vida dele, mas não podemos ser responsáveis por isso. Amém? E tudo isso é um homem, uma mulher parecida com Jesus. Também não estava no script, mas o Espírito Santo é bom. E eu quis trazer aqui para vocês uma mensagem que Policarpo, um bispo de Esmirna, um líder da igreja primitiva, ele falou uma certa coisa que me chamou a atenção. Ele estava num julgamento, na frente de um magistrado, estava num julgamento naquela época, o julgamento naquela época era muito, né, era negócio de morte mesmo, e o magistrado falou para ele o seguinte: eu lhe darei mais uma chance, você pode rejeitar o cristianismo, retratar-se e escapar da execução. Algumas testemunhas relataram qual foi a resposta de Policarpo. Ele respondeu assim: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e depois se extingue, mas não conheces o fogo do julgamento vindouro. Ora, porque estás demorando, vai e faz o que pretendes. Esse homem, ele morreu, mas ele morreu com a integridade da palavra de Deus. Em nenhum momento ele negou a Jesus. E tem muitas pessoas no mundo passando por isso também. Isso é do dia de hoje. Foi falado para o pastor, tem um aviso da igreja perseguida, e pessoas estão morrendo, porque elas não negam a fé. Elas não vão negar a fé. Sabe por quê? Porque elas são parecidas com Jesus. E o encontro com Jesus é maravilhoso. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, é o melhor encontro, é o melhor milagre que pode acontecer na sua vida. É você ter esse encontro com Ele.
E uma mulher samaritana teve esse encontro em João 4. Esse encontro maravilhoso. Esses dias eu estava ministrando para o pessoal de uma célula de Estevão, que é o pessoal lá de Minas Gerais, eu estava falando sobre essa palavra, João 4, a mulher samaritana, a respeito daquela mulher que estava ao meio-dia, achando que era mais um dia comum, uma mulher marginalizada socialmente, que provavelmente estava indo ao meio-dia porque não era o horário comum daquelas mulheres irem buscar água, e ela estava sendo excluída realmente da sociedade. E Jesus fala para ela, né? Você sabe o diálogo que Jesus teve com ela, e Jesus falou para ela, eu tenho uma coisa, que jamais você vai ter sede, na verdade é uma água viva, e você vai viver eternamente. Aquela mulher não entende nada, mas ela, naquele momento, eu quero isso, eu quero viver assim, eu quero ser isso aí que você está me falando. E ela recebeu aquilo, porque Jesus sabia que ela tinha um nível de imoralidade sexual. Não é à toa que Jesus fala a respeito dos maridos dela, que ela fala. Ele não estava mudando de assunto, ele estava falando do assunto. Ele estava falando, eu sei que você já teve 5 maridos. Ele não estava mudando em nenhum momento de assunto. O pecado daquela mulher era imoralidade sexual. Era uma mulher que estava tentando preencher o interior dela com homens, preenchendo o interior dela com coisas do mundo, com situações do mundo, tentando preencher o interior dela. E Jesus, maravilhoso, diz para ela o seguinte, o seu interior está vazio, mas eu posso preencher com uma água viva. E ela saiu dali maravilhada, chegou até Samaria, e ela impactou aquela sociedade, e muitos tiveram encontro com Jesus, receberam a Jesus como o seu Senhor e Salvador. Relacionamento. Por que Jesus não falou da mesma forma com Nicodemos no capítulo 3? Não podemos ler a palavra achando que uma história está distante da outra. Uma história completa a outra. Porque Jesus falou com Nicodemos de uma forma mais direta, dizendo para ele, porque Nicodemos achou, como é que o Senhor está fazendo milagres, o Senhor disse que é um Messias, porque como é que eu posso, chegar a esse encontro, esse relacionamento? E ele fala, basta que você tenha um novo nascimento, direto e reto, como a faca da Tramontina. Então, para Nicodemos, um homem que já conhecia, um homem bom para a sociedade, um homem que conhecia Deus, um homem que entendia da palavra, um homem que entendia da lei, um fariseu, mas Jesus sabia que o coração daquele homem é um coração bom. Mas o cristianismo não é apenas você ser bom, você ser educado, é você transmitir a Jesus. Porque você provavelmente já deve ter escutado algumas pessoas falando, não, eu sei o que é Jesus, eu sei o que é isso de igreja, mas eu não faço nada de errado, eu sou um homem bom. Você deve ter escutado isso. Mas você está vivendo como Jesus, não necessariamente apenas você ser um homem bom e educado. É você transmitir a alegria, a paz, o amor, tudo isso que Jesus nos deixou aqui por meio da pregação dele. E eu quero falar para vocês a respeito de relacionamento. O relacionamento com Jesus, em nenhum momento eu gosto de falar isso, ele desapareceu. Se você for analisar a palavra de Deus, só teve um momento que ele desapareceu, porque ele era totalmente homem e totalmente Deus, amém? Ele se despiu de toda a sua glória para estar aqui como um homem. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala sobre isso. Ele se despiu de toda a sua glória, do seu poder para estar aqui. Então ele era totalmente homem, totalmente Deus. Não era 50% homem, 50% Deus. Ele era totalmente homem, totalmente Deus, aqui na terra. E ele, em um momento, ele desapareceu, que foi um momento naquele encontro, na verdade, um caminho de Emaús, com aqueles 2 homens, a palavra de Deus diz que ele desapareceu. Desapareceu. Onde é que você quer chegar, Ricardo? Eu vou explicar. Nós estamos só na introdução ainda. Eu vou explicar para você a respeito de relacionamento, intimidade com Deus.
Teve um outro momento que os discípulos estavam com portas trancadas. Se você for em João, capítulo 20, leia lá com cuidado depois, que estava dizendo que aqueles discípulos estavam com as portas trancadas. Maria Madalena já tinha tido um encontro com Jesus, e eles estavam lá com medo, com as portas trancadas, e de repente, Jesus aparece. Ou seja, Jesus atravessou a parede, amém? Totalmente homem, totalmente Deus. Essas duas situações, ele desapareceu e apareceu. Mas, se formos ler uma passagem que eu quero que você desperte hoje, a respeito de relacionamento, aonde ele jamais, se você recebeu ele como Senhor e Salvador da sua vida, jamais ele vai te abandonar. E eu vou te mostrar por que ele mostrou isso, como ele mostrou esse detalhe por meio da palavra de Deus. Abra comigo em Atos capítulo 1. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que eu venho refletindo muito. E Nayana sabe porque eu venho falando muito sobre essa palavra, a respeito do que aconteceu aqui. E tem tudo a ver do que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a ceia. Sabe que Jesus, ele teve uma separação pelo cálice, justamente que nós vamos simbolizar aqui, em relação ao cálice. Teve o cálice de sangue, amém? Mas antes, ele orou para que passasse dele aquele cálice. Muitas pessoas não entendem por que ele falou isso. E eu estudando, quando ele fala, passe-me de mim esse cálice, era a pior morte da época. Sabe por quê? Ele não estava falando apenas da cruz, porque ele já sabia que ia acontecer. Porque naquela época, reis, as pessoas de autoridade, eles matavam o outro, trocando o cálice com veneno. Era a pior morte daquela época. Então, aquilo ali ele estava dizendo para Deus, Senhor, eu sei, Pai, eu sei que eu vou estar separado de Ti, eu sei que eu vou ter que beber desse cálice, vou ter que ir até o Hades, vou sofrer, mas que seja feita a sua vontade. E nesse momento, ele foi separado de Deus, ele sofreu, mas ele nos resgatou, nos redimiu. E a pergunta que vem é, será que somos tão preciosos para Ele? Com certeza. Sabe por quê? Porque Ele tomou as medidas mais extremas para nos salvar. Foi chicoteado, cuspido, foi totalmente envergonhado. Aquilo ali machucou. Hoje é muito mais fácil você pegar a palavra e ler a palavra, porque já sabemos o final. Mas imagina aquelas pessoas vendo aquela cena. Foi muito forte. E aquele sangue foi derramado por nós, para que tenhamos hoje uma vida de plenitude, de todas as nossas necessidades sendo supridas, nada faltando. Não estou falando a respeito do aspecto financeiro, não. Estou falando do aspecto espiritual, que a consequência vem também no aspecto financeiro. E tudo isso depende do nosso relacionamento com Ele, da nossa vida com Ele, sermos parecidos com Ele, porque Ele não nos deixa. E eu quero que você leia lá comigo, em Atos capítulo 1, versículo 9. Aqui ele já tinha dado uma instrução aqui para os discípulos, em relação a, sejam minhas testemunhas, né? Em toda a Judéia e Samaria, vai chegar o Espírito Santo, vai acontecer grandes coisas. Mas tem um detalhe aqui tremendo, que muitas vezes passamos a leitura e não estamos percebendo que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. E diz assim, tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles.
e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Provavelmente a sua linguagem está, ele ascendia, ou seja, estava ascendendo. E, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vocês perceberam alguma coisa aqui? Eu vou esclarecer para vocês. Em nenhum momento, Jesus desapareceu de repente. Ele ascendeu, e aqueles homens viram ele subindo ao céu. Se você ler com cuidado, diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Relacionamento. Jesus estava mostrando para aqueles homens: eu estou indo, vocês estão me vendo, e eu vou voltar, não vou te abandonar. Enquanto eles estavam olhando ainda, olhando para o céu, com os olhos fixos para o céu, 2 homens aparecem para eles e falam para eles: olha, esse homem que está subindo, um dia vai voltar. Ou seja, aqueles 2 anjos estavam sacudindo aqueles homens e falando: ei, é hora de trabalhar. É o que eu quero sacudir essa igreja hoje. É hora de trabalhar. É hora de se parecer com Jesus Cristo. É hora de buscar um relacionamento com Ele. Vamos parar de brincar de ser igreja. Desculpa eu falar isso. Eu quero te sacudir, como aqueles anjos falaram para aqueles homens. Vocês estão olhando para Jesus, mas Ele vai voltar. É hora de trabalhar, Ele já deu todas as instruções para vocês. Ele já deixou a palavra para vocês. Vai trabalhar. Claro, com amor. E eles começam, identificam isso. O que eles fazem? Jesus falou que vai chegar o Espírito Santo, vai chegar o momento, pediu para a gente ficar lá esperando. E eles ficaram. 120 pessoas esperando no local. E o que Ele prometeu, Ele cumpriu. O Espírito Santo de Deus invade a terra. E aqueles homens recebem a plenitude, a água viva, o Consolador, o advogado, o ajudador, o poder dos céus, como foi ministrado por pastor Estênio no último domingo. Dunamis, recebe um poder do céu. Puf. Obediência. Receberam instrução, relacionamento com Ele, e tiveram uma experiência do poder do céu. E aqueles homens saem dali e já faz grandes coisas, milagres, homens sendo convertidos, os cristãos, nem chamava cristãos ainda, mas eles começaram a impactar aquela civilização. Sombra curando, homens sendo curados, sinédrios, todo mundo: o que está acontecendo? O que é esse Jesus? Meu Deus, ele morreu, não conseguiu, e está voltando. É isso, relacionamento. Ninguém consegue abafar a palavra de Deus. Integridade com a palavra. Jesus foi íntegro, totalmente íntegro com a sua palavra. E precisamos ser íntegros com as nossas atitudes. Como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18, não amemos apenas as palavras, porque o que eu estou falando aqui, muitas vezes eu posso falar alguma coisa, pode ser da minha mente, mas Jesus fala, mas de ações e verdades, que vem do coração realmente. Esse é o detalhe. E a palavra de Deus, como diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra de Deus aqui não é uma verdade comparada com as demais verdades. Ela não é comparada, uma verdade, com outras verdades de filósofos. Ela é a verdade, acima de qualquer verdade. E precisamos dar crédito a isso aqui. Precisamos meditar de dia e de noite.
A palavra já mostra isso. Homens, reis, elevados, entronizados. Opa, entronizados. Lembrei aonde eu queria chegar. Jesus ascendeu. Jesus, ele subiu para o céu. Sabe que quando um homem, na época, até hoje existe, né? Na monarquia, eles eram chamados na abadia, pelo menos em Londres era assim, na abadia era um local onde ficava aqueles homens da igreja, e tinha um local elevado. Então eles subiam para chegar ao trono. E Jesus, quando ele ascendeu, ele chegou ao trono. Ele está à direita do Pai. Sabe o que significa essa palavra ascensão? Entronização. Ele te levou, me levou ao trono dele. Ele me levou e te levou a lugares celestiais. Ele é o nosso advogado. Melhor advogado. Então a palavra ascensão significa entronização. Ele nos levou ao céu. Nos colocou no livro da vida. Nos deixou a vida eterna. Nos deu a água viva. Nos prometeu e nos deu o Espírito da verdade. Está tudo aqui na palavra de Deus. Basta você crer. Basta a gente crer nisso aqui e avançar. Não é a palavra de Ricardo, não. É a palavra de Deus. Eu quero te sacudir por dentro. Buscar esse relacionamento com Ele. Não apenas no domingo, mas durante a semana também. Sermos parecidos com Cristo. Sabe que Jesus, quando ele apareceu para Maria Madalena, em João capítulo 20, versículo 17, aquela mulher, ela ficou assustada. Vocês lembram, né, que ela ficou assustada quando viu Jesus. O que ela tentou fazer? Ela tentou tocar em Jesus, não foi? O que Jesus falou para ela? Não me toque. Não me comprima. Não me agarre, porque na verdade, se você for no grego, buscar a origem, significa que ela queria abraçar Jesus. Ela queria comprimir Jesus. Ou seja, ela é como se você encontra uma pessoa preciosa para você e fala assim, eu quero te dar um abraço para você não ir mais embora. Acabei de ver você crucificado, você está ressuscitado, não, eu não quero mais te perder. O que Jesus fala para ela? Não é a hora, eu ainda não fui glorificado. Mas ele entra naquela casa onde os discípulos estão, trancados, ele aparece, a paz do Senhor, e Tomé pede para tocar. Ele fala, toque. Estranho, né? Por que ele falou para a mulher, não me toque, e para Tomé fala, pode tocar? Muitas vezes estamos interpretando de uma maneira equivocada. Sabe o que Jesus estava falando para ela? Falando assim, se eu te der a minha mão, eu não vou conseguir dar a totalidade para você. Na verdade, eu quero dar o meu coração e colocar dentro do seu coração. Eu quero preencher o seu interior. Se eu ficar aqui, não vou conseguir atingir milhares de pessoas. Porque o que eu vou fazer, e eu prometi, eu vou subir ao céu e vou invadir a terra por meio do Espírito Santo, e eu vou atingir milhares de pessoas por meio do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso que você não me toque agora, você não me abrace, porque o que eu tenho para fazer serão grandes coisas. É isso que ele estava falando. E aquela mulher entendeu. Relacionamento, intimidade. Homens e mulheres de Deus entenderam essa mensagem. Essa mensagem de ser parecido com Jesus, de viver como Cristo aqui na terra. Vou te dar só um exemplo. Estevão, um homem que foi levado ao sinédrio, preso, igual esse
essa pessoa que eu contei a história aqui. E ele foi levado, e se você for lá em Atos capítulo 6, versículo 15, diz que aqueles homens olharam para o Estevão e viram: esse homem está diferente. Esse homem está com o rosto parecido de um anjo. E mesmo assim eles julgaram aquele homem. Ele se defendeu. E no final, que antes de ser apedrejado, não sei se vocês lembram o que ele fala. Ele fala: eu vejo o céu aberto. Aí vem um detalhe. Porque na verdade já tinha prometido o céu aberto. Porque Jesus ele falou em João capítulo 1, versículo 51. Vocês verão o céu aberto, anjos subindo e descendo. E aquilo ali, aquele homem no julgamento, ele olha, veja o céu aberto. Aí vem um detalhe. Estou vendo Jesus à direita do Pai. Mas tem um detalhe aí. Em Atos capítulo 7, versículo 56. Eu vejo Jesus em pé. Pastor Stanley estava em pé, como um advogado, defendendo a causa dele. Relacionamento. Um advogado, olhando para aquele julgamento, falando: vai, você pode, eu estou contigo, eu te defendo, você não está sozinho. Ele não estava apenas sentado, ele estava em pé. Depois você lê. É isso que Jesus faz nas nossas vidas no dia de hoje. Ele está como um advogado, olhando para a sua vida, para a minha vida, e te defendendo das armadilhas de Satanás, te defendendo das perseguições, te defendendo das coisas que podem acontecer de ruim para a sua vida. É isso que Jesus faz. Ele fez aquele sacrifício. Nós estamos aqui para uma memória, uma ceia. Mas além disso, Ele está lá em cima, à direita do Pai, em pé, te defendendo. Te defendendo. Dizendo: eita, Ricardo ali deu uma escorregada. Mas Pai, um homem íntegro, ele vai avançar. Advogado. Ele pegou uma procuração e vai. Somos embaixadores de Cristo, cooperadores com Ele aqui na terra. O que nós estamos fazendo, igreja? O que nós estamos fazendo? Será que estamos imitando a Cristo, aonde nós estamos passando? Em qualquer local que nós estamos passando, não há uma diferença entre as coisas de Deus e secular, não. Há uma diferença entre as coisas de Deus e o profano. Então, aonde você passar, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você carrega o trono de Deus. Você carrega o poder de Deus. Nada pode te afligir. Mas eu digo nada. Se você se levantar com autoridade, no nome de Jesus, nada pode te parar. Nada. Nem o tempo. Nós vivemos no tempo Cronos, mas tem o tempo de Deus, o Kairos. E eu declaro na sua vida, esse tempo Kairos, avançando em nome de Jesus. Coisas acontecendo de forma de repente. Coisas vindo do céu realmente para te favorecer. Na verdade, já tem uma promessa para você. Basta você estar no caminho, você avançando, você buscando um relacionamento com Ele, você buscando intimidade com Ele, você está orando e sendo obediente a Ele, que Ele vai te favorecer. Mas mesmo que você dê uma escorregadazinha, Ele está lá, do lado do Pai, sendo seu advogado. Porque fomos salvos pela graça. Mas a graça, como em Romanos diz, não é uma liberdade para você e para mim estar pecando. Não é uma liberdade. Em Romanos está falando isso. Mas a graça, como diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ela aperfeiçoa nossas fraquezas.
E no momento que você tem uma fraqueza, qualquer fraqueza, ore para Deus, para Ele preencher essa fraqueza por meio da graça de Deus. Deus aperfeiçoa a minha fraqueza. Da mesma forma que Paulo orou para Deus, Jesus, a graça me basta, porque ela aperfeiçoa as minhas fraquezas. Aquele homem, eu já estou terminando, porque nós temos a ceia, aquele homem que teve grandes tribulações na vida dele, em nenhum momento ele fraquejou. Um homem que poderia muito bem ter ido para um outro caminho, um homem rico. Paulo era um homem rico, família rica, mas ele renunciou toda a vida dele para pregar essa palavra. Ele foi preso, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele avançava, ele mesmo falava, eu não sou perfeito, mas eu quero avançar, eu quero imitar, e pode me imitar que eu imito a ele. Tanto que em Atos capítulo 17, conta a história que ele chegou em Atenas. É a mesma coisa que você chegar num local de grandes autoridades, e as autoridades, vamos colocar aqui, no STF da vida, e você fala assim, eita, os ministros. E aquele homem chegou em Atenas, e ele viu uma placa, Deus desconhecido. E ele falou, é a minha chance de mostrar esse Deus para eles. Ele já tinha sido apedrejado, expulso, e estava chegando numa nova cidade. Você acha que ele parou? Ele chegou lá, as pessoas falaram, esse camarada aqui quer pregar sobre Jesus e a ressurreição, né? Eles achando que eram dois deuses. Vamos escutar esse homem aí. E ele foi para o Areópago, que era um local onde os juízes ficavam, homens da grande sociedade. Em nenhum momento ele baixou a cabeça e nem se envergonhou do Evangelho. Ele se levantou e pregou a palavra. Ele pregou a Jesus Cristo. E aqueles homens foram impactados. Dâmaris e Dionísio, homens do grande escalão ali de Atenas, foram impactados e falaram, Paulo, eu quero isso aí que você está me falando. E é desse jeito que nós vamos estar impactando a nossa sociedade. É desse jeito, por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer a diferença. Vamos sacudir essa terra. Vamos trazer as pessoas do mundo para Cristo. Esse ministério de reconciliação. Porque como Jesus mostrou para aquela mulher, Maria Madalena, dizendo, olha, eu vou para o céu, e grandes coisas vão acontecer. E hoje, a cada passo que você dá, como o livro de Deus diz, como o livro de Deus, como é o livro de Deus, daquele livro que eu falei, e o direcionamento que o pastor Eduardo está colocando, parecido com Cristo, aonde você pisar, e essa era a promessa, Deus está pisando. Então, vamos pegar junto com esse projeto, o pastor Eduardo nem pediu para eu falar isso, mas Deus é maravilhoso, né? Deus, Ele é maravilhoso, a respeito, como Ele alinha a sua palavra, o seu direcionamento. Glória a Deus, aleluia. Eu queria chamar o louvor. Como eu disse para vocês, provavelmente não ia ter muito aleluia e amém. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado, não por mim, mas pela palavra de Deus. Você vai buscar mais relacionamento com Ele. Você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Essa pandemia, ela veio para tentar nos abalar. Mas Deus mostrou o que é ser Deus. O diabo estava tentando ali, falar, agora é minha chance. Da mesma forma que o diabo estava olhando para a cruz e falar, lá vai, ele está morrendo. Ele está morrendo, ele disse que ia acabar com tudo. E Jesus triunfou na cruz. Porque esse era o plano de Deus. E da mesma forma aconteceu nessa pandemia. O diabo tentando parar a igreja, parar você, a mim, tentando algumas situações, tentando ali, agora eu vou conseguir. E mas em nenhum momento ele te parou. E nem me parou. E nem vai parar. Porque você é um homem e uma mulher de Deus. E essa mesa, ela representa isso. Ela representa o amor. Ela representa a paz de Deus, que excede todo entendimento.
ela representa essa magnífica e preciosa graça de Deus. Um sangue derramado, o seu corpo moído naquela cruz. Isso aqui é em memória dele, porque ele nos instruiu para fazer isso. E não vamos parar. Aquela igreja que vocês viram lá, que está temporariamente parada, por questões da chuva, questões da pandemia, eu te sacudo aí por dentro também. Oferte na igreja, naquela obra de Deus, porque a igreja é saúde. Pessoas são impactadas. Aquela igreja está impactando aquela civilização ali. Homens e mulheres de Deus estão fazendo a diferença. E ela não vai ficar parada. Não vai ficar parada. Se depender dessa igreja, não vai ficar parada. Na verdade, ela é dependente de Deus, mas ela não vai ficar parada. E nós vamos um dia receber o testemunho dessa igreja. Ela não vai estar assim só no reboco, não. Ela vai estar maravilhosa, linda, como desejamos realmente que ela fique. Não apenas por fora, mas por dentro das pessoas. Sabe que o relacionamento com Deus é muito importante antes de fazer a ceia. E muitas vezes estamos vou colocar uma metáfora aqui para vocês. Como numa festa de uma pessoa muito milionária. Imagine uma pessoa milionária te chama para uma festa. Uma grande festa, um banquete. Uma mesa magnífica. Aí você é convidado. Só que você entra na festa, se alimenta ali da mesa, vê ali, maravilha, nossa, quanta comida boa, que lugar lindo. Só que o dono da festa está ali distante, você só olhando para ele, falando, o dono da festa está ali, mas não dá para me relacionar com ele. Aquela festa acaba, e você vai embora. E no reino dos céus, essa metáfora é para explicar para você que o dono da festa está querendo se relacionar com você. Basta você chegar junto, estar desfrutando da melhor, inclusive da festa e da mesa. Ou você fica só apenas como convidado, um visitante, ou você também pode ser um representante, estando ali desfrutando do melhor. Essa é só uma metáfora para você. E a fé faz o impossível acontecer. Então, vamos desfrutar do melhor dessa terra. E essa mesa, ela representa isso. Ela representa, acima de tudo, gratidão. Ela representa, eu coloquei 3 pontos aqui. Ela representa a gratidão a Cristo com coragem. Ela representa a gratidão a Cristo pelos frutos. E ela também representa a gratidão a Cristo pelo zelo. Ela representa aqui a questão que, como eu falei, aquele homem falou, que antes de você ser queimado, que é melhor a gente ser queimado do que ser dobrado. Ninguém vai nos mudar, porque essa mesa demonstra gratidão a Deus e demonstra coragem de nos levantarmos e pregar a palavra de Deus, não nos envergonhar do Evangelho e avançar. Essa mesa, ela representa os frutos, a gratidão pelos frutos, para não sermos apenas uma árvore seca, mas pela graça de Cristo, demonstrar ser um ramo frutífero, dar frutos realmente. Precisamos frutificar
E essa é a gratidão que precisa ser demonstrada por essa mesa. A gratidão pelo zelo, o zelo das coisas de Deus, das promessas de Deus. Se eu sou um representante de Deus aqui na terra, se eu sou um embaixador, cooperador com Ele, preciso ter zelo e ser grato por essa mesa, porque Ele fez naquela cruz, por Ele ter sido moído, pelo sangue dele ter sido derramado. Precisamos estar sujeitos a Cristo e parecido com Cristo. E a única coisa que te impede de estar desfrutando dessa mesa é se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E eu queria saber se tem alguma pessoa nesse lugar que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque todas essas promessas que eu falei, esse amor, essa graça, essa paz, essa alegria, está disponível. Basta você querer. É só uma declaração. Não vou te chamar aqui na frente. É só você levantar a sua mão aí, que nós vamos orar. Tem alguém nesse lugar que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador? Se você está nos assistindo e não fez ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você agora, porque esse vídeo ele pode estar daqui a 20 anos aí no YouTube. Então você pode estar me assistindo daqui a 20 anos e receber Jesus como Senhor e Salvador. Essa plataforma vai ficar. Daqui a 20 anos você pode assistir isso aqui e falar: eu quero receber Jesus. Então não vamos perder essa oportunidade de você estar escutando e vendo aí. Eu queria que todo mundo aqui que já recebeu Jesus, abaixe a sua cabeça, que você ore para essas pessoas que estão nos assistindo aí de casa. Eu quero orar por você. Eu quero que você levante a sua mão e ore comigo. Ore no sentido, e repita mesmo o que eu vou falar. Diz assim: eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Me arrependo dos meus pecados. Eu quero uma nova vida. Eu quero um novo nascimento. Eu quero desfrutar do melhor dessa terra. Eu quero estar me relacionando com Jesus. Eu quero colocar meu nome no livro da vida. Eu quero ter um relacionamento, uma intimidade contigo, Senhor. Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você está vendo esse vídeo, nesse momento, claro, daqui a 20 anos pode ser que eu não consiga falar com você. Ou 50 anos, por que não? Mande uma mensagem, bote um comentário. Amém? Deus faz o impossível acontecer. Eu falei 20 anos, mas pode ser 100 anos. Daqui a 100 anos uma pessoa pode ver esse vídeo, pastor, e pode receber a Jesus. Se ele não voltar, né? Se ele não voltar. Estamos crendo que ele está voltando, amém? E nós vamos ceiar agora. Você recebeu aí, provavelmente, um cálice. Todo mundo recebeu? Todos receberam? Aleluia. O pastor Eduardo estava explicando para algumas pessoas aí. Você tem um primeiro compartimento que você pode abrir, né, que tem um pão, certo? E vai ter o segundo, que é do suco de uva. Mas antes de você fazer isso, eu queria que você, antes de cear, nesse momento, é um momento seu com o Senhor. Eu queria que você orasse, se arrependesse de algum pecado, se existir, de alguma situação, se arrependesse nesse momento. Ore a Ele, amém?
Em Lucas 22, capítulo 14 ao versículo 20, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: Tenha desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. De forma semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Vamos orar pelo pão. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pelo pão. Obrigado, Senhor, pelo seu corpo. Ele foi moído na cruz, mas como o Senhor deixou aqui escrito, como o Senhor nos instruiu, ele foi moído para o bem de um propósito, para o plano de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse pão. Obrigado, Senhor, porque o seu sacrifício, aleluia, é incomparável. O seu sacrifício, Pai, não tem outro que possa comparar. Meu Deus, aquelas chicotadas, Senhor, aleluia, aqueles pregos, o Senhor sofreu, Pai. O Senhor sofreu por um propósito, pelas nossas vidas. Aleluia. Pode participar do pão. Aleluia. Da mesma forma, Senhor, o Senhor derramou seu sangue, o seu precioso sangue. Nós oramos, Pai, por esse suco de uva, simbolizando o seu sangue, como o Senhor nos instruiu aqui na passagem da ceia, na sua memória. Esse sangue derramado, que redimiu nossos pecados. Esse sangue que, naquele local ali, assustou algumas pessoas naquele local. Impactou muitas pessoas. Até mesmo um centurião olhou para o Senhor, Pai, e viu verdadeiramente, esse homem é um homem de Deus. Obrigado, Senhor, por esse sangue derramado. Hoje podemos declarar que somos uma nova criatura por meio do seu sangue. Os nossos pecados foram perdoados e redimidos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Somos gratos. Essa mesa simboliza a gratidão e rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom a todo tempo. Aleluia. Pode participar do suco. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos levantar? Glória a Deus. Você se alegra? Como é bom. Eu choro de alegria. Sabe que vem um tempo que eu venho me emocionando às vezes sozinho no carro, porque eu lembro do precioso, do amor de Deus com a minha vida, e como as coisas que Ele faz
improgramáveis muitas vezes. Coisas que muitas vezes estamos querendo programar e Ele fala, não, não é do seu jeito, é do meu jeito. E Ele vai fazer da mesma forma com a sua vida, irmão. Se achegue a Ele, como diz o nordestino. Se achegue a Ele. Na verdade, como a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 8. Se aproxime dEle e Ele vai se aproximar de você. Amém? Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada e vamos praticar essa palavra. O maior presente. Aleluia.